Desde da gestão passada, do Paulo Hartung, quando começaram a ser instaladas aqui no estado as chamadas escolas vivas, e aquilo deu muita confusão, e sempre muitas pessoas tentaram criar um discurso de que eu era contra o ensino integral. Jamais fui contra, mas sempre contra a forma com que isso começou aqui no estado do Espírito Santo. Então, as escolas vivas do Paulo Hartung, elas tinham 9 horas de duração. Isso era um grande problema, porque em muitos municípios e muitos bairros só havia uma escola. Ao transformar aquela escola em escola de tempo integral, os alunos que não podiam estudar o dia todo não tinham para onde ir. Então, criava-se uma confusão, tinha que fazer, às vezes, um acordo ali com a prefeitura, como aconteceu em Afonso Cláudio, por exemplo. Era sempre uma confusão. Esse era um grande entrave, porque se você vai instalar uma escola de tempo integral com um período de duração de 9 horas, você precisa ter, no mínimo, uma outra escola para atender os alunos que não podem frequentar este período. Com o Renato Casagrande, ele mudou isso, o que ele chama hoje de escola de tempo integral é uma escola de 7 horas e pouco, 7 horas e meia. Quer dizer, muito claramente deixou de ser de tempo integral. Por quê? Hoje funciona assim, se instala, por exemplo, o que ele chama de escola de tempo integral, por exemplo, se a entrada é 7 horas da manhã, vai até 2 horas da tarde. 2 horas começa o turno vespertino, que vai até 7 horas da noite. Ora, se eu tenho uma escola com 2 turnos, muito obviamente não é uma escola de tempo integral. Então, assim, eu fico aqui, até deputado Dari, o senhor que é líder do governo, que o governo deveria mudar o nome desse projeto. Porque escola de tempo integral não é. Não há de se chamar uma escola que tem 2 turnos de escola de tempo integral. E assim, para você entender, o que se chama de tempo integral tem 7 horas e meia. Com o novo BNCC e o novo ensino médio, o ensino médio passa a ter cerca de 5 horas de duração. Considerando que o chamado integral, além do recreio, ele tem o horário de almoço, a diferença de tempo disso que chama-se de tempo integral atualmente para o turno regular é muito pequena. Então, não é lógico que se chame isso de escola de tempo integral, porque de tempo integral atualmente não é, certo? E hoje saiu, nós vamos falar isso em uma outra ocasião, um estudo falando de como os professores brasileiros, em média, trabalham muito mais do que os professores de outros países. Então, considero o estudo, por exemplo, que um professor no Japão, a maioria dos professores do Japão, dos Estados Unidos, de países europeus, eles trabalham em um horário só. Eles têm um vínculo empregatício só. Aqui no Brasil, a grande maioria dos professores da educação básica trabalham 2, 3 horários. Nós temos uma quantidade imensa de professores que trabalham de manhã, de tarde, de noite, ou trabalham em um turno no estado, outro turno numa prefeitura, ou trabalham num turno no estado, no outro turno trabalha numa escola particular. E por que isso ocorre? Em virtude dos baixíssimos salários pagos no Brasil. Então, esse estudo que sai hoje, muitos jornais passaram a divulgar isso hoje, e eu espero que tenha uma grande repercussão, porque esta situação, essa situação crônica dos baixos salários no Brasil, pago aos professores, ela precisa ser revista. Mas em um momento oportuno nós nos aprofundaremos sobre esse assunto. Muito obrigado, deputado Dari.